Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História Diversa Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, eu sou o Custódio e a gente está aqui falando desse assunto sempre com muito carinho para vocês, com um convidada muito especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de apresentá-la, gostaria de convidar todo mundo aí, obviamente, a curtir a nossa página nas redes sociais, assinar o canal no YouTube, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Não deixa de seguir a gente aí, tá? Bom, nossa convidada de hoje é doutora em escrita criativa pela PUC-RS, formada em História pela UDESC e em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. É editora da Travessa em Três Tempos, revista literária que fundou em 2010. Micaia, seu romance de estreia, foi parcialmente escrito na ilha de Moçambique, onde residiu. Foi vencedor do Prêmio Sesc Literatura 2022, finalista do Prêmio São Paulo e segundo lugar no Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Esse já nasceu premiado, começou com o pé direito. Bem-vindo aqui ao Histórias Diversas, Tayane Martins. Obrigado! Muito grata. Eu que agradeço por me receber aqui, que alegria a gente papear. Isso, maravilhoso. Obrigado pelo seu tempo, agenda, que eu sei que é tudo muito corrido, mas que bom que a gente conseguiu e que a gente está aqui para fazer esse papo maravilhoso aqui sobre o que a gente ama, que é ler, leituras, livros, palavras, etc. Falando em livros, palavras, leituras, como começou essa história das palavras, a leitura, a literatura aí para você na sua vida? Começou na infância, as histórias, né? A contação de histórias sempre esteve muito presente na minha vida. Claro, primeiro sendo receptora, né? Ouvindo histórias, é uma responsabilidade muito grande da minha mãe nisso, foi ela que sempre me incentivou a mim, aos meus irmãos lá em casa, tanto a ler quanto ter esse universo da fabulação com a gente, né? Convivendo com a gente. Então, assim, lembro de ela contando historinhas, tenho várias histórias da minha primeira infância que eu tenho lembranças de passagens dos personagens ainda, que eu acho muito interessante, muito curioso isso, como que essas primeiras memórias ficam com a gente, né? Então, a literatura sempre teve na minha vida. E eu cresci na zona rural, sou filha de produtor rural, de pequeno produtor rural. Então, claro, eu estudava no colégio, eu tinha os amigos, eu tinha uma vida social no centro urbano, mas eu passava muito tempo no sítio, né? Muito tempo em casa. Então, a literatura para mim também era uma companhia, né? Também era uma forma de ter outras experiências, de conhecer outros universos. Né? Primeiro, nessa primeira infância, depois indo à biblioteca do colégio, à biblioteca da cidade. Fui muito ratinho de biblioteca na minha infância. E desde cedo eu conto histórias, né? Eu não tenho memórias disso, mas eu tenho as memórias que me contaram, as memórias que chegaram até mim através da minha família, da minha irmã me relatando que desde pequenininha eu escrevia historinhas e aí imprimia, entregava para a família, coitada, que tinha que aguentar as histórias da menina. Né? Esse universo sempre esteve muito próximo de mim. E como que os livros chegavam assim, nessa fazenda? Tinha muitos, tinham poucos? Como é que você começou a sair dessa palavra, dessa história mais contada para uma história mais lida, vamos dizer assim? A gente não tinha muitos livros, assim. Eu comecei a ter a ideia de uma biblioteca e construir uma biblioteca minha quando eu já estava na universidade, assim, né? Quando eu já era adulta. Então, tinha alguns livros em casa que eram esses livros infantis, que foram os mesmos livros da minha irmã, que foram os mesmos livros do meu irmão. A maior parte das histórias foram as histórias que os meus irmãos ouviram também. E no colégio. Eu passei muito tempo na biblioteca do colégio. Eu fui a aluna do colégio que ganhou a medalha, que estava sempre na biblioteca. Eu era amiga da bibliotecária. Eu passava muito tempo na biblioteca, né? Eu era bem tímida. Então, essa interlocução com os livros também era um lugar de refúgio no colégio, assim, né? Também era um lugar de segurança para mim. Ali, né? Então, estava sempre lá. Sim. Eu lembro que, por exemplo, Harry Potter mesmo, que foi um livro que eu cresci lendo, né? O primeiro que eu li não foi o primeiro livro, foi o terceiro. E aí, pensa, isso vacaria interior do estado do Rio Grande do Sul. Harry Potter já era um fenômeno, só que em Vacaria não era. Eu tenho a lembrança de amigas minhas brincarem comigo, me zoarem, que eu tava lendo, tá lendo coisa de criança e tal.
porque tinha aquelas capas bem infantis, bem né? Mas assim, a gente assim, tinha... né? Infanto-juvenil. A gente tinha 12, 13 anos, né? Aquela idade que todo mundo se acha muito adulto, que tem que ler coisa de adulto. Exato. E eu lembro das minhas amigas... super adequado, inclusive. Eu lembro das minhas amigas brincando comigo, porque eu tava sempre com os livros da biblioteca. E depois foram as que viraram mais fã de Harry Potter, muito mais do que eu, assim, né? Que chegaram nos livros e até gostaram mais. E é engraçado você trazer esse ponto da timidez versus esse mergulho nos livros, né? Porque já teve muita gente que trouxe esse ponto aqui de pessoas muito tímidas que acharam esse caminho, esse lugar no universo, sabe, esse lugar de conversa, vamos dizer, dentro do universo dos livros, né? Acho que os livros têm ajudado muito essas pessoas mais tímidas nesse aspecto, como refúgio, mas também como resposta, né? Eu acho que escritores, de uma forma geral, compartilham uma característica de ser introvertido, né? Justamente de ter esse universo interno, às vezes, muito aflorado, de ter essa fabulação, enfim, disso ser presente desde a infância, de uma maneira ou de outra, porque tem muitos escritores que se tornaram leitores adultos, né? Sim, total. Mas de ter essa volta para si mesmo, de alguma maneira, mais aflorada, né? Essa timidez num universo, numa sociedade que nos exige que a gente seja extrovertido, que a gente tenha habilidades de comunicação, que a gente interaja com as pessoas, e que é muito bom, que é muito legal, mas que também tem um pouco desse questionamento, assim, quando você é tímido, né? Especialmente no colégio. E até que ponto esticar essa corda, né? Porque tem essa coisa por exemplo, a escola bota a gente muito nesse lugar, né? De ir pra frente, de fazer apresentação, de falar para todos os nossos amigos e tudo. Então, isso é uma loucura, né? Porque acho que ao mesmo tempo que tem um encorajamento ali de você se mostrar mais, de você já começar ali a se soltar mais em público, mas ao mesmo tempo, para as pessoas, para todo mundo acho que é difícil, mas para as pessoas mais tímidas, isso vira um desespero, um sofrimento, sim, de não dormir na noite anterior, né? Imagino. E eu também acho que tem uma outra forma, tem a ver também com uma outra forma de experienciar a realidade, experienciar tempo, por exemplo, né? O tempo da leitura é outro tempo. Quando a gente está ali imerso numa história, imerso num livro, não é só outra realidade que a gente está vivendo, assim, né? A gente está nos relacionando com essa realidade palpável de um jeito diferente também, com o nosso pensamento de um jeito diferente, né? Quando eu era adolescente mesmo, pré-adolescente, adolescente, tipo, esses tempos eu estava mexendo nas coisas na casa dos meus pais e encontrei as cartinhas que eu escrevia assim que eu saí de casa. E eu tenho muito essa lembrança de, em muitos momentos que eu precisava me expressar, ter mais facilidade de me expressar por escrito, escrever com cartas, né, pela palavra escrita, justamente por esse tempo de reflexão, esse tempo de eu poder elaborar o que eu estou sentindo. De introspecção. Né? De me entender naquilo que está acontecendo para depois colocar para fora. Né? Acho que a escrita e a leitura e a escrita tem também essa outra esfera, que tem a timidez, que tem a reclusão, que tem também resposta, mas também tem de um outro jeito de lidar com a realidade. Né? Sim. E quando você decidiu... Aí você fazia essas cartas de uma forma mais amadora, vamos dizer assim. E quando você decidiu sair desse lugar da leitura para o lugar da escrita, uma escrita mais profissional, para escrever o Micaia, por exemplo? E foi um processo bem longo inclusive de encorajamento, de entender que era possível isso para mim, assim, né? Tanto no sentido de referências literárias, né, e de idealização da literatura. E eu acho que todo mundo que tem vontade de escrever, né, que decide em algum momento se tornar escritor, primeiro passou por esse olhar da literatura como algo muito distante, como algo idealizado, bem romântico, assim, né? De imaginar... Inalcançável. Imaginar a figura dos escritores, especialmente a nossa geração, assim, né? Eu fui encontrar escritores vivos adulta. Então, o que eram os escritores na minha época de colégio? Eram um monte de homem branco morto. Exato. Eram essas as referências. Então, para ser escritor, no mínimo, você tem que estar morto. Exato. Ser
um homem branco e tá morto. Vai ser difícil no meu caso. Não vai dar. Mas também isso, assim, dessa aproximação da literatura como algo palpável, como um ofício também. Então, eu tive muitos anos de processo interno mesmo, de ter coragem de assumir para mim que eu queria ser escritora. Porque durante todo esse tempo eu dizia, eu quero escrever mais. Né? Eu escrevia fanfic quando eu era adolescente. Mas era um hobby, era aquela coisa, tipo, até eu fazer o meu vestibular para letras primeiro, eu pensei em fazer veterinária até um pouco antes, assim. Eu cresci dizendo que eu queria ser veterinária. Então, eu até brinco que é uma dos desapontamentos da minha mãe até hoje. Que você não fez isso. Não virei veterinária. Mas é isso, teve um processo interno de validação disso como profissão também, né? Porque eu também cresci ouvindo que no Brasil ninguém lê. Quem é que vive de literatura no Brasil? Exato. Então, além de ser velho, homem branco morto, também era uma desvalorizada e de uma elite também que não fazia parte da minha realidade, né? Então, já na faculdade, e nessa época eu fazia letras e história juntos. Aí, nesse processo, eu criei uma revista literária, que é Atravessa em Três Tempos, que foi um projeto de amigos, assim, muito amador mesmo, que surgiu. Na época, eu fazia letras de manhã, história à noite, e tinha uma bolsa de tinha uma tarde trabalho. inteira para fazer outras coisas. Já fazia 2 faculdades, deixa eu arrumar outra coisa para fazer. Então, eu tinha uma bolsa de trabalho de tarde na secretaria da universidade. Enfim, eu tinha os meus afazeres de secretária, mas eu também tinha bastante tempo livre. Legal. E na minha frente trabalhava um colega meu, um amigo meu, na diretoria do curso. E que gostava muito de escrever, tinha outros colegas nossos que gostavam muito de escrever. E lá pelas tantas eles criaram um blog com esse nome, Travessa em Três Tempos, que não é um nome meu. E começaram a contar histórias. Não dá nem para dizer que eram contos, porque não tinha estrutura de conto, era tudo muito amador, né? E na época a gente estava mais ou menos no meio do curso, eu gostava muito de teoria da história. E de pensar o ofício do historiador, pensar a relação entre história e literatura, e qual que são as diferenças na escrita, né? Qual que é a diferença de narrar uma história e qual que é a diferença de uma escrita historiográfica. Exato. Qual que é o papel da verdade na história e nas histórias, de uma forma geral, né? Pensando a literatura também, e essa relação da história com os documentos oficiais, quem é que narra a nossa história, quem é que narra a história do Brasil, né? O que a gente usa como fonte histórica. Então, tinha interessantíssimo juntar essas duas coisas. Todos esses temas eram temas que que eu estava estudando, estava pensando na época. E aí, nesse período, esses meus amigos acharam um documento histórico de 1822, que é uma sentença judicial engraçadíssima. Que demais. O documento é incrível, assim, é a sentença do Cabra Manuel, que é um cidadão. A situação em si é horrível, mas é um cidadão que tentou abusar de uma mulher e estava sendo condenado a ser castrado. Só que a linguagem do documento, assim, as expressões são muito esdrúxulas, não são muito engraçadas. E aí 2 dos meus amigos escreveram versões do que poderia ter acontecido para ver aquela sentença, né? Como é que teria se passado aquele caso, o que tinha acontecido ali. Aí, num daqueles dias de trabalho, que estava mais folgada, peguei algumas dessas versões e vou montar uma revista que conte como processo esse documento, assim, quais são as versões desse acontecimento, sendo que essas versões deveriam se contradizer. Então, se numa versão dizia que aconteceu, sim, o cara é culpado mesmo, na outra versão dizia, não, isso não é, isso aí é intriga da fulaninha, que não sei o quê. E aí eu pedi para os meus amigos escreverem outros contos, a gente chamava, né? Não era exatamente conto, mas... Outros textos. Outros textos. E aí depois eu juntei tudo isso e eu escrevi depoimentos, peguei o nome dos personagens de todos os textos e escrevi depoimentos que ora concordavam com um, ora concordavam com o outro. Muito nesse objetivo de que a pessoa saísse da revista
sem saber o que aconteceu, tendo que escolher por si mesma no que ela ia acreditar, justamente nessa intenção de questionar o estatuto do documento histórico, né? De pensar que um documento histórico também é produzido numa determinada época, por uma determinada pessoa, instituição, a mando de uma determinada pessoa ou instituição, e que isso tem uma série de cargas ideológicas ou não, num documento que não é neutro, não existe essa neutralidade, né? Exato. E aí isso a gente imprimiu com o que sobrou. Sob o olhar de um grupo provavelmente muito específico, sim, né? E ainda assim, pensando o papel do historiador no meio de tudo isso, usando a literatura para pensar o papel do historiador. No meio disso tudo, eu pedi para os professores o que sobrou de cota de xerox no final do mês. Então, assim, sobrava 20 cópias de um professor. A gente juntou tudo aquilo, eu diagramei tudo no Word, a grande diagramação, imprimimos, acho que deu uns 50 exemplares e distribuímos pela universidade. Aí a gente fez um segundo número e uma professora da universidade me chamou e pediu para que eu transformasse isso em projeto de extensão. Aí escrevi o projeto, eu fui a bolsista do projeto responsável pelos 3 anos seguintes, então até eu me formar eu diagramava, eu coordenava a equipe, foi quando eu comecei a pensar nisso como, cara, né? Tem uma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que me chama, eu gosto muito disso, assim, né? Eu revisava, assim, eu fazia quase tudo na revista, todos os cargos ocupados por mim. Editora, escreve, ilustradora. Faz diagrama no Exato. Word. E aí, quando eu fui fazer o meu TCC da história, o meu orientador descobriu que existia a oficina de escrita criativa e o mestrado, na verdade. E aí ele me apresentou o curso, porque até então eu nunca tinha ouvido falar. Ele disse, um dia eu quero te ver cursando esse curso. Demais. Então foi um processo também de anos, até sair daquele germezinho, assim, de eu quero escrever mais, olha, tem alguma coisa aqui, eu vou me mudar para Porto Alegre para tentar isso, né? Para escolher isso como um caminho, assumir como uma profissão mesmo. Aí foi. E quais foram as barreiras assim que você mais encontrou assim principalmente quando você decidiu escrever o Micaia, assim? A maior parte das barreiras foram internas, né? Eu venho de um contexto bem privilegiado, ainda que isso, né? Sou filha de pequeno produtor rural, então eu não sou de uma família que tem grana, mas eu estudei em 2 universidades públicas, Sim. né? Tive essa condição. Sem dúvida. Fiz um mestrado numa outra universidade pública, entrei na PUC com bolsa, então assim, eu tive o privilégio de estar no lugar certo. De acessar muita coisa boa, né? De ter acesso a muita coisa, né? Então, tive grupo de pesquisa, enfim, tive uma série de aparato que eu acho muito importante dizer, graças ao incentivo federal, do governo federal, em educação pública de qualidade. Isso é muito importante, né? Porque se não fosse isso, eu, como indivíduo, como pessoa, não teria tido essa oportunidade, mas existiam as oportunidades, né? Quando eu entrei na PUC, por exemplo, de 10 pessoas que entravam, 9 pelo menos tinham bolsa, pelo menos bolsa parcial. Então foi uma época muito bonita de ver as coisas acontecendo, assim, né? E aí foi nesse cenário que eu conheci muitos escritores contemporâneos, então assim, eu tinha noção que eu estava num espaço muito privilegiado naquele momento. E aí, nesse sentido, as maiores dificuldades foram dificuldades internas minhas, tanto no sentido de eu acreditar que eu tinha capacidade de fazer isso, né, que eu era boa o suficiente para manter a história que eu tinha pensado, que eu queria pensar, sim. Que é uma decisão, quando está com a gente mesmo, ela é difícil de ser concluída, né? A gente sabe disso. Sim, e Micaia não é um livro fácil. A gente se sabota demais também, né? Então, claro. Tem 20 pessoas falando, tá ótimo, você tá no caminho, tá não sei o quê, você fez tudo. E a gente assim, não, acho que não tá bom, acho que não sei o quê, né? Tem isso também. Tem isso também, mas também entende que Micaia não é um livro fácil. Nenhum dos temas que estão em Micaia são temas fáceis, Exato. né? E eu tinha noção disso, assim, eu tinha noção com que tipo de material eu estava lidando, né? Então, também um compromisso meu de trabalhar com isso com muita seriedade, né? Então, eu tinha uma cobrança muito grande minha, não só comigo mesma, de, consigo fazer ou não, mas do tema e de posicionamento de pesquisa também, né?
costumo dizer que eu aprendi a escrever, aprendi a fazer o que eu faço através da pesquisa. Eu também, o meu processo de escrita também tem muito a ver com a pesquisa. Assim, em nenhum momento eu deixei de ser pesquisadora. Perfeito. Então, essas cobranças que são, né, essas inseguranças, essas coisas internas, que também tem a ver com ter noção do com o que eu estava trabalhando. Sim. E da responsabilidade, Isso. né? Eu acho que essa coisa de você ter misturado ali os dois cursos, né? Acho que a parte da história, vamos dizer assim, é o que você falou. Tem que ter muita responsabilidade sobre o que você vai... Quem vai contar uma história. O que vai ser colocado de verdade, de fato, nessa história, né? Principalmente quando é a história, né? Sim. Não é uma história ficcional. Então, eu entendo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um valor riquíssimo de você também ter esse outro lado, esse outro conhecimento, vamos dizer assim, para poder cruzar essas duas coisas, né? Sim. E a gente falou aqui que você viveu um tempo... acho que escrevendo Micaia em Moçambique, né? Porque bom, a escolha a gente sabe que a gente vai falar um pouquinho do livro, porque o tema passa muito ali, mas você tem um estudo, uma veia de literatura africana. De onde nasce isso? O que mais lhe inspirou nesse caminho? E por que você decidiu ir para Moçambique, assim? Por que Moçambique? Bom, antes de Moçambique eu tenho que passar pela Costa do Marfim para dizer onde é que veio isso, né? Eu tenho noção que a minha visão de literatura é muito atravessada pela história, assim, né? O tipo de literatura que mexe comigo, que me encanta como leitora, a forma que eu aprendi a fazer literatura também é muito atravessada pelo campo de pesquisa, é muito atravessada pelos temas da história, assim. Eu tenho muita saudade de estar numa sala de aula de história, de estar estudando história, assim. Então, isso guia bastante o meu olhar de como eu falo de literatura e como eu olho para a literatura, assim, né? O meu amor pela África de uma maneira geral vem da faculdade também, assim, né? Eu tive História da África 1 e 2, enfim, eu estudava as duas concomitantemente. Desde a primeira aula, eu me encantei muito pelas aulas, assim, eu tinha uma professora incrível, me encontrei muito do que eu pensava, assim, do que eu acreditava, de coisas que me tocam de uma maneira profunda mesmo, estudando História da África. E aí, concomitante, eu fiz letras em francês, né? E aí eu tive um professor abençoado, que era um professor substituto, deu acho que 6 meses de aula, e foi o único professor que eu ouvi falar em literaturas africanas. Isso em 2008, 2009. E ele me apresentou um escritor da Costa do Marfim chamado Amadou Kourouma. Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, eu não conheço. Quase ninguém conhece, ele é bem pouco conhecido, ele é incrível. E nessa época eu tinha que desenvolver 2 TCCs com bem pouco tempo um do outro, assim. Nossa, então imagino. eu estava procurando algo que eu pudesse juntar esses 2 universos mesmo, Perfeito. né? E eu encontrei isso nas literaturas africanas, especificamente na literatura do Amadou Kourouma, né? Desse escritor da Costa do Marfim. E aí eu trabalhei com um livro dele chamado O Sol das Independências, que é um livro que narra um processo logo após a independência da Costa do Marfim. É um personagem que é um príncipe do Ourodougou, que vira mendigo, né? Porque, enfim, vem o advento da independência, ele era da realeza e todas as relações mudam, e aí ele passa a viver de mendicância em velórios e enterros. E aí tem um complô contra o presidente, tem o processo de independência, né, uma ficcionalização do processo de independência da Costa do Marfim. Uma história um tanto autobiográfica, assim, um tanto não é uma história autobiográfica, mas tem vários elementos da vida do autor mesmo, que também foi acusado... Como boa parte das histórias. Que também foi acusado de um complô contra o presidente na época, enfim. E foi um livro incrível, assim, eu gostei muito de ler. E, sabe aquela sensação de eu achei o que eu não sabia que eu estava procurando? Perfeito. E é muito maravilhoso esse momento, isso né? Isso é muito bom, assim. E eu realmente digo que eu
muito do que eu aprendi com o Amadou Kourouma. Uhum. Estudando a obra dele, porque aí os anos seguintes eu passei estudando a obra dele, né? Eu trabalhei primeiro com o Sol das Independências na faculdade, e aí o mestrado eu fiz sobre o segundo romance dele, que é um romance chamado Monet Outrage de Filles, que é um romance que não tem tradução ainda, não. E que é uma releitura do período colonial ali na região da Costa do Marfim também. E muitas das estratégias narrativas que tem em Micaia tem também no Amadou Kourouma, assim, né? No meu mestrado eu estudei a construção dos narradores desse segundo romance. Né? Então foi um trabalho de destrinchar a narração mesmo, de entender. E muitas das coisas que eu ouvi em oficina, por exemplo, não faça, ele faz. Né? Então também foi um trabalho de destrinchar e entender por que ele fez aquelas escolhas e como que ele fez aquelas escolhas, né? Então, sim, muito da minha bagagem como leitora e como pesquisadora vem das literaturas africanas. Aí eu fui fazer o meu projeto de doutorado e eu queria facilitar a minha vida. Eu disse, bom, eu não vou localizar isso na Costa do Marfim, eu vou para um país que tem a língua portuguesa como língua oficial. Podia ser Angola. Inclusive, sim, eu lembro no início do doutorado de um professor me dizendo por que no Angola é até mais barato. Mas eu conhecia mais da literatura de Moçambique. Né? Eu estudei o Miakouto também. Eu ia te perguntar isso, quem são as suas referências aí, além dele, da literatura africana? Assim. Da africana... Enfim, as primeiras foram as mais conhecidas, né? O Miakouto foi o primeiro escritor que eu conheci. Na época ele não era quem ele é hoje, né? Eu lembro que eu fui encontrar o meu orientador e ele disse, eu não sei nada de África, mas vamos lá. Eu li esse livro aqui, que era um livro de ensaios do Miakouto, aquele Se Obama Fosse Africano. Foi o primeiro livro que eu li dele. E eu me encantei tanto que era um livro que era para ser algo complementar e acabou trazendo o nome do Miakouto para o título da minha dissertação, né? Então eu fiz uma espécie de comparativa entre as literaturas africanas de expressão francesa e portuguesa através da obra do Amadou Kourouma e do Miakouto. Aí depois veio o Agualusa, veio o Ondiaki, mas veio a Chimamanda, um Ngulani Bakakossa, uma outra escritora a Paulina Chiziane, que é também de lá, né? A Paulina Chiziane é maravilhosa, tem um domínio de narrativa assim, incrível. Absurdo. Teve a Leonora Miano, que é uma escritora de Camarões, que também foi bem legal ter lido durante o processo de Micaia. Que legal. Não, é legal porque assim, a gente vê o livro pronto, né? Parece que foi tudo tão... Você sentou e escreveu, né? Aí é legal você contar esse background, né? Assim, tudo que você teve que estudar, né? Tanta coisa que você teve que apurar, entender, desfiar, colar, juntar, separar quando era preciso, né? Para poder e são sair muitos temas, essa maravilhoso. Né? São muitos temas que não é só a literatura africana que tem no meio disso, Exato, né? Exato. Eu fiz tem feminismo, enfim, abuso, tem tantas outras coisas ali, né? Demais. Tem memória, tem neurologia, tem várias... Tem muita coisa. Tem várias coisas que não parece que eu fui atrás, mas sim, que maravilhoso. estão na que composição. Paralelo que você faz, assim, entre essa... A gente vê uma literatura muito forte ali, né? Até pelos os nomes que você citou aí. Dessa literatura africana, essa literatura forte que traz ali muito da cultura, né, do povo, das cores, de tudo, da terra, do barro, da escravidão, também de todos os outros pontos, né, da posição da mulher e tudo. Com a literatura brasileira contemporânea, assim, que referência que você faz, assim? De paralelo, que eu acho que o que mais nos une é ter passado pelo processo de colonização, né? Perfeito. Que é o que une as literaturas de África, a literatura brasileira, as literaturas latinas, a forma que a gente olha para a violência, a forma que a gente olha para o próprio processo de colonização, que a gente olha para o resultado Total. dessa mistura de culturas também, né? Eu acho que, de uma forma geral, a gente tem mais coragem de sujar as mãos. Sim, verdade. A gente ficou mais... A gente é mais verdadeiro, né? Porque nem tem como fugir, não tem muito como fugir, mas é importante que traga, né? Esses assuntos para a pauta. Eu não sei nem ser mais verdadeiro, porque pensando assim, né? São realidades tão diferentes. Acho que cada
literatura de cada cultura tem a sua verdade. Mas é isso, tem verdades que nos unem, tem verdades que de alguma maneira nos aproximam muito mais do que se a gente pensar as literaturas europeias, por exemplo, né? Não, total. Vão ser outros pontos de partida, vão ser outras questões existenciais, vão ser outras dores. Total, a literatura inglesa, né? É muito evidente assim o lugar de fala, o lugar de escrita, o lugar geográfico de cada uma dessas histórias e como elas são contadas. Sem dúvida. Trouxe um ótimo ponto. Acho que esse ponto da colonização é um ponto comum mesmo, né? Pelo menos entre essas 3 grandes regiões aí. Eu sei que você também dá mentoria para alguns escritores e tudo, principalmente, obviamente, quem está ali começando. Que dica assim, que você tem dado para essa galera que está começando, pensando em escrever o primeiro livro, está escrevendo? Que você tem falado mais sobre o que para essas pessoas? Acho que o que eu mais falo é para não ter pressa. Assim, é a paciência. Decidir ser escritor é conseguir... É pelo menos se desafiar a lidar com a ansiedade, né? Porque os processos são todos muito longos. Perfeito. E o meu compromisso como profissional é primeiro com o texto, né? Primeiro com aquilo que eu estou fazendo. Depois pensa a publicação, depois, enfim, o que vem depois, né? Isso é uma coisa que ano passado... No circuito, nas viagens, como tem muita gente que vai nos eventos querendo saber do prêmio, por exemplo, assim, né, ou dicas para o prêmio, eu falei muito disso, assim, do compromisso com o texto, de não ter pressa para publicar, saber o momento certo de publicar, de estar comprometido com o próprio trabalho, assim, né? E aí, com literatura crítica, por exemplo, às vezes as pessoas me procuravam muito mais querendo elogio do que querendo trabalhar o texto. E eu entendo, faz parte do processo, né? A literatura é algo tão íntimo, a gente coloca tanto da gente. Mesmo sem colocar nada da gente, tem tanto da gente ali, tem um esforço, tem nutrir aquele texto, aquela palavra, ver aquilo crescer. E aí, de repente, vem uma outra pessoa que não te conhece, que não sabe nada do que aconteceu até aquele texto estar ali e diz, não tá bom. Eu entendo, é difícil mesmo, é um processo difícil. Mas é importante, é isso, né? Não... Até para não ser tão autocentrado, né? Sim. Porque às vezes a gente, por ser nosso, a gente acha que é maravilhoso e às vezes você só quer que você vai tá escrevendo aquilo só para você. Você está escrevendo aquilo para uma quantidade grande de outras pessoas que vão te ler, né? Então, é importante ter a visão também de quem está do outro lado. E é uma coisa que eu já disse para várias pessoas, para vários clientes, né? As pessoas que me procuraram para fazer leitura. Gente, se vocês pegarem qualquer livro, assim, o teu livro preferido, e olhar para ele com uma visão de querer encontrar defeito, não defeito, mas querer algo que possa encontrar algo que possa ser mudado, vai encontrar. Porque é a margem de subjetividade do texto literário, né? A gente não tem uma fórmula para escrever um texto. Então, ter esse compromisso com o texto, eu acho que é o primeiro passo, a primeira coisa importante, assim. O resto, depois a gente encontra caminho. Exato. Não, você falou isso, eu me lembrei agora que eu estava fazendo eu tenho feito algumas oficinas muito mais de ouvinte, né? E tenho aprendido muito, tem sido muito, muito interessante. E em uma delas, o autor trouxe um texto sem falar de quem era, né? Que é um exercício bem legal, assim. E para as pessoas lerem e colocarem suas críticas, né? E assim, era um grupo de umas 20 pessoas, assim, não passou ileso por ninguém. Todo mundo deu sua contribuição, vamos dizer assim. Algumas bem severas, inclusive. E depois quando ele revela, é um trecho do Machado de Assis, né? Sim. Então, assim, se o Machado de Assis tá um texto do Machado de Assis passa por isso... Por que o seu não vai passar? Por que o seu não merece passar, né? Então, acho que isso é um ponto. E eu lembrei exatamente do que você colocou. Assim, qualquer texto é factível de ser mudado, de ser melhorado, de ser questionado, de ser tudo, né? E mesmo por isso de a gente colocar um pouco da gente no texto, as nossas escolhas também fazem parte daquilo que a gente é, né? E às vezes não é nem melhor ou nem pior. Exato. Muitas vezes eu já disse, né, fazendo leitura crítica também, falei sobre isso, né? Você pode discordar de absolutamente tudo o que eu coloquei aqui.
Se os meus questionamentos te fizerem encontrar outras soluções, outros caminhos, diferente de tudo que eu coloquei, ótimo. Né? Eu acho que a gente aprende muito nesse processo de reflexão com o próprio texto. Aprende sobre o texto, aprende sobre o nosso trabalho. Eu acho que aprende sobre a gente mesmo também. Assim, né? Também é um exercício pessoal. Se refazer, encontrar novos caminhos, encontrar novas possibilidades. Sim, e um exercício de aceitar críticas e tudo, né? Que é importante, né? A gente sabe que essa porta vai abrir em algum momento. É importante que você esteja minimamente preparado para ela. O que você não repetir, que você fez no Micaia que você não repetiria no próximo livro? Que eu fiz? Gente, que difícil, não sei. O tempo. O tempo foi longo, né? Um tema que foi muito assim cruel anos. com você mesmo, assim, foi duro de escrever, foi duro, foi sofrido. Não para produzir. Tô falando como para botar para fora, entendeu? Como sentimento. Não sei, eu não sei se eu tenho como prever, assim, se eu não repetiria alguma coisa. Porque eu acho mesmo que um livro é o resultado de um processo e de um tempo. E do que eu pesquisei naquele tempo, do que eu escrevi, do que eu li, do que eu vivi. E que Micaia é o resultado dos 6 anos de trabalho que foram. Eu quero muito que não demore 6 anos a cada livro. Isso eu realmente tenho muita vontade. Mas também tem uma particularidade que tinha pelo menos 4 anos desses 6 era dentro de um doutorado. Então era obrigatório que levasse 4 anos. Ia ser pelo menos 4 anos. Mas pensando assim, temas e se eu evitaria, não sei se eu tenho como prever assim, porque eu sou muito movida por aquilo que faz sentido para mim, assim. Tem vários temas em Micaia, e eu disse que são vários temas difíceis e delicados, mas todos eles são importantes para mim, e para mim escrever um livro é um processo de investigação. Eu começo a escrever um livro porque eu quero entender melhor alguma coisa, porque eu quero me relacionar melhor com um tema ou com algo no mundo, assim, né? É um processo, escrita para mim é um processo interno muito forte, não eu super me coloco no livro, mas de processo de escrita mesmo, de processo criativo, né? Dos caminhos que a criação faz dentro de mim. Sim. Então, não sei dizer, não quero repetir. Isso mudaria ou não mudaria? Não, mas acho que trouxe uns pontos importantes. Ou talvez não mudaria e tá tudo certo. Talvez não. Não, se eu tivesse que ler mais uma vez e trabalhar mais alguma vez, talvez eu achasse. Ia mudar certamente, né? E assim, eu acho que ele é um livro que também chega muito chancelado, né? A gente falou aqui dos prêmios e tudo, ganhou o São Paulo de Literatura e tudo. O que dá, de certa forma, um certo conforto ali também, de falar, cara, alguma coisa eu fiz certo aqui, né? Ainda bem. Exato! E falando nisso especificamente, nessa questão das premiações e tudo, que livro que você leu ano passado que você premiaria? Eu premiaria... Ano passado, deixa eu ver os livros que eu li ano passado. Eu premiaria Madresselva, da Ángela Quartas. É maravilhosa. Um livro publicado pela Diadorim. É um livro sensacional. Sensacional, um livro incrível. É maravilhoso. É um livro de contos, mas não é necessariamente conto, né? Não é conto, mas não é o conto tradicional, como a gente pensa a estrutura do conto. Vaga ali entre uns contos maiores, mas grande parte deles são contos curtos, que flertam com a estrutura do fragmento, que flertam com o poema em prosa. É perfeito. Ela tem um trabalho de linguagem que é incrível. De costura, né? Ela é incrível, assim. É uma colombiana, jovem, maravilhosa. Aliás, como tem coisa boa escrita por mulheres na América Latina. Tem. Nessa literatura contemporânea. É inacreditável. Não, tem muita coisa boa. As mulheres vêm se destacando cada vez mais ainda. Estão arrasando. É isso. Muita coisa boa, né? Ela é um desses nomes. Tem muita gente, né? Do México, da Argentina, do Chile, da Colômbia. Tem muita gente bacana. A gente ficaria aqui um episódio inteiro citando essas autoras que são simplesmente estão fazendo um trabalho incrível. E o que você está lendo? Eu tenho lido muito ensaio.
Tenho lido Eu amo muita ensaio. não ficção. Eu amo ensaio. Eu tô lendo um da Natalia Ginzburg, que não é o Virtudes. Não, eu tava pensando no Virtudes. Esqueci agora. Porque, na verdade, não é um ensaio, mas é um conjunto de textos que ela publicou quando ela escrevia para uma revista. Aí juntaram todos esses textos e fizeram um livro. Mas não deixa de ser um ensaio, porque é tudo coisa sobre a vida dela. Então, assim, quando ela estava procurando uma casa para mudar, a relação dela... Tem um dos episódios que é sobre o analista. Tem um episódio que eu não li ainda, mas eu estou ansiosíssimo para ler, que foi quando ela terminou de ler Oceano de Solidão, que ela vai contar tudo ali qual foi a experiência de ler o livro, que o livro provocou nela. Então, não é um ensaio, mas não deixa de ser também um ensaio, porque é muito da percepção da vida dela, né? É um ensaio também. A gente tem uma ampla variedade de ensaio hoje, né? Não só aquele formato fechadinho, assim. Que fica falando de livros e autores e tudo, né? Eu tô lendo um da Débora Levi, que é maravilhosa. que é o primeiro, Coisas que eu não quero saber. Capa vermelha. É, assim. um da capa vermelha da Autêntica. Tô gostando muito, tô no início. Ela falou umas coisas de maternidade que me deixou chocada. O que é sempre bom. Aqueles... intenso. Te tira do lugar. Bom. Mas é muito bom, assim, né? Eu até me surpreendi, porque é um ensaio, é um livro meio ensaístico também, desse jeito que tu tá falando, né? Ela conta relato, algumas coisas pessoais, algumas coisas relacionadas à escrita, mas eu acho muito legal que o que se propõe a ser esse livro é uma resposta ao ensaio do George Orwell, porque eu escrevo, e aí cada um dos capítulos é os pontos que ele traz no ensaio, né? E o primeiro é motivação política, alguma coisa assim. E aí ela começa a falar de maternidade. Talvez seja isso que eu tenha ficado chocada, porque eu não esperava. Eu esperava outra coisa. E essa parte boa, quando vem coisa que a gente não tá esperando. As mães dos filhos, das mãezinhas, assim, que ela vai buscar o filho dela no colégio. Ela começa a fazer toda uma reflexão de classe e do patriarcado e da sociedade. Foi intenso. Que bom. Não, o livro até estava puxando aqui o livro que eu tô lendo da Natália, para a galera que está acompanhando a gente aí, chama Não Me Pergunte Jamais. É bem legal, estou adorando. Então já fica a dica aí também desse aí. Que livro que você gostaria de ter escrito? Aí pode ser antigaço, pode ser... Ainda bem que tem edição, porque talvez eu fique um tempão pensando. Peraí, vamos ao Scooby. Vamos ao Scooby. Sabe que eu não tenho muito essa coisa de apego a livro? No sentido? No sentido de não ter livro preferido. De muito ser livro do momento, assim, o que tá me movimentando. Livros que eu gosto muito, mas eu não sei se eu gostaria de ter escrito. Eu gosto muito da frase da Toni Morrison, aquela, se tem um livro que você gostaria de ler e não existe, então você deve escrevê-lo. Então faça. Não é exatamente isso, mas é algo parecido com isso. Eu acho que eu fico mais nessa... Você fica mais nesse lugar de escrever uma coisa que talvez que você não leu ainda, do que muito mais ser inspirada ou querer ter escrito algo que já foi escrito. Sim. Bom ponto. É um bom ponto. Vamos nessa. Ou saindo pela tangente. O famoso. Mas tem uma aqui que você não vai sair pela tangente. Que é o nosso quadro 3Es. Você sabe, que você conhece bem, que você já tomou chamada oral. Esse eu fui avisada, me preparei. É um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Quem são esses 3 livros para você? Um livro para emprestar. Essa foi muito fácil, porque eu fiz isso agora esse ano, que foi Irmã Outsider, da Audre Lorde. Eu terminei de ler e o meu primeiro pensamento foi: eu preciso emprestar isso para minha irmã. E comecei a elencar as amigas para quem eu gostaria de emprestar. É um livro de muito legal quando o livro também provoca isso na gente, né? Que a gente quer compartilhar, quer... Teve 2, na verdade. Teve esse que eu li recentemente. Teve esse e teve A Terra Dá, a Terra Quer, que é do Antônio Bispo.
Antônio Bispo dos Santos. Eu sempre tenho que pensar porque eu confundo o Antônio Bispo com o Bispo do Rosário. Não tem nada a ver, mas tem bispo no meio, eu preciso pensar. O que é super comum. Os dois aconteceram a mesma coisa, assim, de eu terminar de ler. Já vai ficar na minha lista já. É muito bom, ele é bem curtinho, assim, é muito bom de ler. Mas falando de Irmã Outsider, é um livro de ensaios. Esse ano eu só li ensaios, por enquanto. Que tem uma variedade de temas também, né? De uma das suas grandes pensadoras contemporâneas. Uma mulher negra, super importante. E que me dá essa sensação de... Eu queria que todas as minhas amigas lessem e refletissem sobre os pontos. E também tem uma variedade de assuntos que ela traz, né? Ela fala de feminismo, ela fala de criação de filhos, ela fala da academia, de viver na academia, ela relata algumas viagens. Acho que o primeiro texto é um ensaio que ela conta uma viagem que ela fez para a Rússia. Então, ela faz uma análise muito legal. São ensaios escritos, se eu não me engano, entre 1970 e 1980. Tem um diálogo dela com a Adrienne Ricci, que elas eram amigas. Muito legal, assim, pensando branquitude. Assim, é um livro que dá muito vontade de sair distribuindo. Perfeito. Anotadíssimo aqui. Foi. Para enaltecer. Para enaltecer o que acontece quando um homem cai do céu, da Leslie Neka-Arima. Não sei se é exatamente assim que fala, mas é uma nigeriana. Perfeito. Uma edição publicada pela Capulana, eu acho que 2018, 2019, talvez. Incrível também, um livro de contos, que eu acho que é um livro de contos que agrada até quem não gosta de conto. Tem variedade de temas e de estilos de contos também, um livro fininho. Tem alguns contos mais curtos, uns contos bem longos, traz bastante elementos culturais. Tem contos... Você é uma grande leitora de contos também? Não. Tu vê que você vê que você está trazendo algumas referências de contos. Pois é. Veja bem. A incoerência humana. Eu não sou uma grande leitora de contos, mas quando eu gosto muito. Perfeito. Por exemplo, esse livro, nossa, para mim é um dos melhores livros de contos que eu já li na vida. Assim, tem alguns contos que flertam com o universo fantástico, os contos são muito críticos. Tem uns contos com uma construção de linguagem, assim, com umas imagens muito boas. Tem uma variedade ali para quem gosta de tudo. Ou quem gosta de alguma coisa vai encontrar alguma coisa ali no meio que vai gostar. Perfeito. É um livro muito massa. E para esquecer? Esse aí talvez eu arrume briga. Essa aí você não vai conseguir escapar. Então, eu não sei porque eu já esqueci. Mentira! Não, eu esqueci mesmo, eu esqueço. Eu tenho uma facilidade imensa de esquecer. Não, eu não esqueci do livro, né? Eu esqueci da história do livro, que é O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. É um livro que não me pegou. Eu acho incrível a proposta de jogo, né? A estrutura do texto. Eu li na ordem que o Cortázar propôs. Eu lembro de ficar marcando os capítulos que eu já tinha lido. Lembro muito de ter gostado de pensar a estrutura, mas em termos de história não me prendeu, assim. É um livro que eu esqueci, na verdade. Eu não lembro muito dos personagens. A única coisa que eu lembro do livro é uma cena muito aleatória, que eles estão em 2 apartamentos, um na frente do outro. Não sei nem quem são os personagens, mas tem um apartamento um na frente do outro que eles colocam uma tábua para atravessar pelas janelas, assim. É a única imagem do livro que eu lembro. Mas não sei se eu tinha uma expectativa muito grande. Porque às vezes acontece isso também, né? Às vezes a gente vai com uma expectativa. Não me pegou, assim, não... Tudo certo, né? Passou. Passou, esqueci. E o que não pega pra gente, pega pros outros. E a vida que segue. Mas né? eu tive essa conversa em casa. E aí eu fui obrigada a reler o capítulo 7. E aí, realmente, o capítulo 7 é muito bonito. Então, talvez, se eu relesse... talvez eu gostasse mais, mas eu não vou reler. Às vezes tem isso também, né? É um calhamaço, né? Não, e às vezes tem isso também, né? Tem uma época que você não consegue ler o livro, às vezes até não consegue entrar na história, e aí passa um tempo, você vai ler e você fala, caralho, como eu não consegui, como eu não entrei naquela época, mas agora, tipo, tá fluindo tão bem. Também tem isso também do tempo que você lê e tudo. Momento, né? E tudo, eu né? acho que sim. Perfeito. E falando mais especificamente aqui do Micaia, que é esse livro maravilhoso, que a gente já falou algumas vezes dele aqui. Incrível, amei demais mesmo. Puta livro, parabéns. Livraço.
E agora você contando o que está por trás dele, explica bastante o quanto ele é potente, por que ele é potente, por que ele chegou onde chegou, né? Tu viu que a gente está tagarelando há horas, a gente nem falou do livro ainda. A gente vamos ter que falar, porque a gente está encerrando aqui quase. Mas eu queria te perguntar qual foi o desafio de uma escritora branca escrever sobre uma personagem, algumas, né, mas principalmente a Micaiah, que é uma personagem negra, assim. Que caminho que você trilhou ali, por onde você passou, você se sentiu insegura de estar falando alguma coisa ou que não era muito o seu lugar, o seu momento, sei lá, X. Acho que o desafio... A resposta eu acho que é muito mais simples do que a gente costuma pensar, sabe? O desafio é pensar a branquitude. Me pensar enquanto uma mulher branca. E essa foi a minha escolha, né, a minha postura desde o início do projeto, né? E não teve momento do projeto em que isso não esteve no meu horizonte, de que sou uma mulher branca escrevendo 3 personagens negras. Não é sou uma mulher branca escrevendo sobre Moçambique, sou uma mulher branca compondo 3 personagens negras. E aí, a partir disso, o meu questionamento sempre foi como que eu faço? Sendo eu quem eu sou, tendo as experiências que eu tive, vindo do lugar que eu vim, né? Ocupando o lugar que eu ocupo, como que, estando no meu lugar, sem ocupar o lugar de outra pessoa, sem querer ocupar o lugar de outra pessoa, eu faço esse trabalho. Né? Que é um trabalho que eu vejo que não é um trabalho só de ter escrito Micaiah, né? É um trabalho de nós, como pessoas brancas, a ser feito no nosso transitar pela sociedade, né? Pelos nossos trabalhos, nossos pensamentos, de a gente se dar conta, porque, por exemplo, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, as pessoas, de forma geral, as pessoas brancas, né? Sim. Falando de consciência racial, como se fosse algo que pertencesse ao universo das pessoas negras. As pessoas negras têm consciência racial, se deram... Né, a gente tem expressões, inclusive, acadêmicas sobre isso, né, sobre tornar-se negro, quando que a pessoa se deu conta que é uma pessoa negra. A gente não tem isso em relação à branquitude. Né? Quando que você se deu conta que é uma pessoa branca, né? Quando que cada um de nós brancos nos demos conta que somos pessoas brancas e o que isso influencia na nossa vida, né? O que de oportunidades eu tive porque sou uma mulher branca, né? Os lugares que eu passei porque sou uma mulher branca. Então, esse é o ponto de partida do projeto de Micaiah. Do projeto de Micaiah não, mas da minha relação enquanto escritora, né, compondo esse livro. Sim. Não, tem um livro que eu acabei de ler, inclusive, O Pacto da Branquitude, né, da Cida Bento, se não me engano, que passa muito por isso, assim, da gente... O quanto a gente precisa... O quanto existe um pacto fechado ali, né, que a gente muitas vezes nem enxerga. Não consegue enxergar, porque você está tão mergulhado dentro dele que você não consegue enxergar. É um livro incrível. Não sente nem a necessidade de se repensar, Exato. E você recebeu alguma crítica, assim, nesse aspecto? Tipo, isso aqui não faz muito sentido, isso aqui você escreveu desse jeito porque você é uma autora branca. Teve alguma coisa nesse aspecto? Não, teve o questionamento, né? Sim, isso essa pergunta sempre. Eu já sabia. Você sabia que essa você sabia que ia cair na prova, né? Essa eu já sabia. Não, mas essa, antes de publicar Micaiah, eu sabia que haveria o questionamento, né? E que é um questionamento válido. Sim. Mas crítica não. Perfeito. O livro traz o nome da personagem. O título do livro é o nome da personagem, por razões óbvias, é uma personagem muito forte, né? Sempre foi esse o título, eu quero dizer? Ou a personagem foi ganhando tanta força na história que virou o título? De uma certa forma, sempre foi. O título provisório era muito ruim. Qual era? Então, eu tenho um defeito na minha vida, que é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E emendar coisas, né? Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, eu emendei o mestrado nas graduações, eu emendei o doutorado
no mestrado. Eu defendi o meu mestrado numa segunda-feira. Na segunda-feira seguinte começaram as aulas do doutorado. Então, o projeto de doutorado foi escrito durante um período que eu estava terminando a minha dissertação. Uhum. E aí eu também sou um pouco procrastinadora. E eu estava lá pensando no meu projeto, o prazo para enviar o projeto já estava acabando. E eu estava muito bloqueada, assim, eu sabia algumas coisas em relação ao que eu queria fazer, aos temas que eu queria pesquisar, eu tinha um esboço de arco narrativo, mas estava faltando substância no projeto, assim. Aí eu lembro que eu estava muito angustiada, eu disse, eu vou no mercado, só porque eu preciso caminhar e pensar alguma coisa, porque aqui eu estava lá com a bunda na frente do computador há horas e nada funcionava. Aí eu saí da minha casa e fui dar uma volta no mercado. E durante todo esse percurso eu fiquei me perguntando, quem é a Micaia? Quem é a Micaia? Quem é essa personagem? E aí o título provisório foi sempre Quem é a Micaia? O título provisório é Quem é Micaia? Quem é a Micaia? Porque quando você... É ridículo. É tipo, quando você fica se perguntando muito uma coisa, vai na pergunta que a resposta vai estar na própria pergunta. Mas um esse era o isso. título do projeto. Aí tinha um subtítulo, porque era um projeto de doutorado, uma coisa um pouco mais formal, assim. Mas, obviamente, Micaia... que desde o início eu sabia que não ia ser Quem é a Micaia. Então, quem é Micaia? Porque parece que você não tem a resposta, né? Você vai ler o livro e vai continuar sem saber quem é Micaia, então... Muito rapidamente, assim que eu comecei a escrever, se tornou Micaia. Muito bom. A gente está indo aqui pro finalzinho, tá? Eu queria ler um trecho dele, a gente sempre faz esse quadro aqui, que é um trecho, uma história. Diversas histórias. Aí, a Vivi sempre me ajuda aqui com a nomenclatura do quadro. Eu amei, né, o livro, então assim... Vou ler um trechinho aqui de um todo que eu gostei muito. Eu lembro até quando eu li, eu fiz um vídeo pro canal lá no Instagram. Tem um vídeo lá nos Reels, galera. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo completo que eu li. Um texto mais longo aqui pra frente, que é lindo, lindo, lindo. É incrível. E eu escolhi esse pra ler hoje, tá? Eu me agarro à dança porque o balé é a única certeza que tenho. E é o único lugar onde posso ser eu mesma. Onde eu posso não me preocupar com nada e não pensar em nada e ter a sensação mentirosa de que eu sou eu mesma, já que eu não sei bem o que ser eu mesma significa. Danço porque a coreografia mora no meu corpo, porque a música não me pede passaporte, não me pergunta por minha nacionalidade, não me trata como pisa em ovos para não ativar um gatilho escondido que me faça esquecer de tudo para sempre. Danço porque tudo que preciso é me entregar para o som do piano, para o meu corpo e meus movimentos. Danço porque não consigo dizer a Taú o que aconteceu na rua mais cedo. E não consigo ligar para minha mãe e dizer que fui eu que toquei o interfone. E que quero conversar. E que quero ouvir sua voz, estudar os traços do seu rosto e segurar sua mão. Que lindo isso. Parabéns. É tão legal ver outra pessoa lendo. É tão gostoso ler. Eu acho que pra quem ouve, né, também tem essa coisa. Mas é lindo esse trecho. Tem muita coisa linda, mas esse trecho também é maravilhoso demais. E eu queria pegar um gancho dele, porque ele fala muito sobre o corpo, sobre dança, sobre se descobrir, se sentir, né, através desses movimentos. Principalmente de uma personagem que tá buscando muito a descoberta ali, né? Você tem se agarrado à dança pra lembrar ou esquecer de quê? De mim. Eu sempre me agarro à dança para lembrar de mim. Eu danço muito. Isso é uma pergunta que se repetiu muitas vezes. Se eu sou bailarina, muitas vezes me perguntam, não sou. Minha irmã, eu fiz algumas danças, mas balé eu nunca fiz, né? E a dança sempre esteve muito presente na minha vida. Sempre foi algo que... Sempre foi alguma coisa de reconexão mesmo. Eu gosto muito dessa imagem. E eu queria, né, um dos objetivos do livro era pensar o conceito de memória. Era construir uma narrativa que emulasse o que a gente tem de teoria.
sobre o conceito de memória, né? Sim. Então, por isso que a gente tem uma personagem que... Essa relação entre lembrar e esquecer, uma personagem que lembra e que quer esquecer, uma personagem que esquece e quer lembrar, uma avó que meio silencia, mas também tem essa relação da memória, do corpo e da memória, né? E a dança traz muito isso, o quanto a gente guarda de memória dentro do nosso corpo, né? O quanto os nossos movimentos, o quanto jeito, não, os nossos movimentos na dança, no mundo, mas os movimentos de rosto, o jeito que a gente se põe, o jeito que a gente atravessa, que o nosso corpo atravessa o mundo, diz sobre o nosso passado, sobre o que constitui a gente, né? Isso sempre foi algo que eu sempre achei muito bonito, sempre achei muito importante. Tem muitos momentos difíceis. Eu fui dançar. Eu vou botar uma música na sala de casa e vou dançar. O mundo tá caindo. Tá tudo desabando. Mas eu preciso encontrar alguma coisa, nem que seja alguma alegria, assim, né? Alguma coisa dentro de mim para resolver tal situação, ou, enfim, para superar tal sentimento. E eu acho muito que a dança tem esse lugar de reconexão, assim. Para mim funciona, pessoalmente funciona. Sim. Não, maravilhoso. Desculpa, pode continuar. E uma coisa que eu achei muito curiosa foi que durante todo o processo de pandemia, né, eu realmente fiquei isolada os 3 anos. Eu acabei voltando para casa dos meus pais, estava no sítio, estava bem reclusa. E foi um período, especialmente a volta, assim, foi um período bem difícil para mim. Tive aquela coisa de perda de perspectivas e tal. E uma das coisas que eu me dei conta é que naquele período eu parei de dançar. Eu não conseguia mais ter esses momentos, assim, né? De, vou botar uma música na sala de casa e depois a gente resolve. E o que é um sinal, né? Um sinal, um alerta gigantesca, né? Sim. Quando você para de fazer uma coisa que é tão simbólica, né? Que tem uma expressão tão importante, assim, para sua vida, né? Aí você vê ali que realmente o negócio foi pesado, né? Não, eu lembro que você estava falando, eu estava lembrando aqui de um filme, eu não vou lembrar o nome agora exatamente, mas enfim, é um filme de guerras, passa a Segunda Guerra. O personagem principal é uma criança de mais ou menos uns 10, 12 anos. Eu esqueci totalmente o nome. Quando a gente postar, a gente coloca o nome do filme aqui. E aí a guerra está acabando, né? Tá ali nos seus últimos dias e tudo. E ele tá trancado numa casa, porque tava caindo muitas bombas e tudo, não sei o quê. E chega um soldado para libertá-lo, né? E aí o soldado vira para essa criança e fala assim: a guerra tá acabando. Qual a primeira coisa que você vai querer fazer quando a guerra acabar? E ele fala: dançar. Então tem isso, né? A dança. Tipo, eu só quero dançar. E tem uma relação com liberdade também, né? Eu não quero mais nada, eu só quero dançar. Quando essas bombas todas acabarem, eu quero dançar, só isso. Sim. Né? E tem uma relação com a liberdade também, né? Com a liberdade não só dos movimentos e simbolizada na cena que tu trouxe, mas de liberdade de ser quem se é. Exato. Também, né? Porque na dança tem... A gente vê muitas brincadeiras, né? A dança como ninguém estivesse vendo, ou aquelas cenas engraçadas de uma pessoa dançando esquisito. Tem muito... Essa imagem, pra mim, de alguém dançando um pouco desengonçado, traz muito pra mim essa força da liberdade de poder ser quem se é. Exato. Né? Não preciso seguir uma coreografia, não preciso ter os movimentos as linhas do balé. Exato. Ou a fluidez, ou enfim. A dança é a expressão de quem se é mesmo. E também é bonito, né? Sim. Também existe beleza nisso. Sim. Porque é a sua beleza, né? A gente, para finalizar aqui, vou fazer um ping-pong bem rapidinho. Pode responder com uma palavra só, tá? Que é o nosso ping-pong page aqui. Medo. Escrever é... Trabalho. Editar é... Processo. Ler é... Companhia. E reescrever... É uma alegria. E publicar... É o desconhecido. É contato. E receber críticas é... Crescimento. Ser premiado é... Muito bom. Reconhecimento. Publicar o primeiro livro é...
É mudar a vida. E a opinião do leitor é? Um outro universo, a criatividade. A opinião do leitor é uma coisa tão incrível. Era para responder com uma palavra só, mas tudo bem, mas pode a pessoa é aquariana e não segue regras. A opinião do leitor é uma coisa tão incrível. Por isso que eu penso publicar nesse abrir um novo universo de ter leitores, porque cada pessoa traz algo tão novo daquilo que você fez. Assim, os caminhos que o livro faz dentro de alguém, o caminho que toca as pessoas, às vezes é tão diferente de tudo que a gente pensou. É uma coisa talvez que você nunca nem pensou que fosse atingir, né? Que fosse contagiar. Faz uns caminhos assim tão surpreendentes que para mim realmente é um universo de aprender muita coisa, de descobrir muita coisa do outro, assim, né? Sim. Chegamos ao final aqui, papo delicioso, super obrigado, maravilhoso demais, muito bom ter você aqui, a gente estava esperando há um tempinho para conciliar as agendas, que bom que deu certo, parabéns pelo livro, eu sei que você está escrevendo já aí, que eu já vi os movimentos, quando sair o novo livro aí, o segundo, você vem contar aqui pra gente, vem aqui contar pra gente também. Venho. Tá bom? Muito grata, adorei. Imagina. Gente, bate-papo maravilhoso. Maravilhoso, também amei, foi muito gostoso. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho lindo que você tá fazendo, tá? De verdade mesmo. Apaixonado. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixa de comentar aqui o que vocês acharam do episódio, dos livros que a gente acabou mencionando aqui. Quem vocês gostariam de ter aqui no pod, que obviamente a gente vai tentar contatar essas pessoas para tentar trazer aqui, tá bom? Não deixe de assinar o canal aí, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E a gente se vê logo no próximo episódio. Um beijo, obrigado pela audiência, até a próxima. Beijo, tchau!